digamos que vai ser enviado para o WhatsApp do grupo, porque foi com esse olhar mesmo sociológico, ou que o professor fala desse vadiar sociológico, que a gente capturou lá, né, a passagem tranquila dos bois como parte dessa história nossa, né? E aí eu começo falando um pouco, porque nesses anos todos eu entrelaço a minha participação, né, meu pertencimento nesse grupo com a professora Josamara, com a perspectiva de narrar, de contar um pouco. E aí eu trago a professora Laura Formente, da Universidade de Milano Bicocca, em que ela diz que eu escolho, portanto, a narrativa como a porta de entrada. Ela trabalha com métodos biograficamente orientados, porque acho que narrar seja um modo de representar a experiência. O professor falou tanto na questão da experiência, dentre muitos, mais próximo e mais respeitoso com a ação que a criou. No caso, em relação a esse grupo de pesquisa, né? Nessa perspectiva. É a narrativa que reconstrói a ação, a interação com o mundo, graças à qual a experiência humana pode ter lugar. É na narrativa que se celebra as relações e a dinâmica de cada saber nosso e da nossa identidade. E aí trago 21 anos, né? O projeto de pesquisa fui buscar no folder, usando aquele folder verde do grupo, o código 1995 a 1997, foi o projeto de pesquisa com a professora Josamara, retorna da Alemanha, né? Eu me lembro bem, numa tarde, final do ano, quase verão, eu dava aula no Santa Rosa de Lima, eu fui professora de música mais de 20 anos na escola, e a colega Viviane, ela chamava de uma professora da URGS aí, que chega, uma professora que chegou da Alemanha, que tem um projeto, queria conhecer. Eu havia terminado o meu mestrado final de 95. E o projeto de pesquisa, o cotidiano como perspectiva para aula de música, concepções didáticas e exemplos práticos, né? E aí busquei lá também dos objetivos desse projeto, né? Analisar a música e as suas relações com a educação na perspectiva das teorias, né? E dentro da linha de pesquisa transmissão e recepção musical com as práticas educacionais e socioculturais. E aí, chego lá então, volto lá para 1996, Porto Alegre, o início dessa história, né? Quando o grupo começa, o convite e as primeiras reuniões em Porto Alegre, em que éramos um trio, né? Começa esse grupo, então, a professora Josamara, a professora Silvia Ramos e eu, e em que nós nos reunimos, ainda não era no pós-graduação, né, Josa? Eram outros espaços para relatar experiências do cotidiano de música como educadoras em escolas, desafios e aprendizagem. Uma questão que eu acho importante, assim, sempre ressaltar, que um grupo de pesquisa se faz com muitos conhecimentos, com muitas questões, mas eu acho que também com muita generosidade, né? Não generosidade apenas do discurso, mas a generosidade como de acolher, por exemplo. Eu havia defendido o meu mestrado e a colega, a professora Silvia, fazia a graduação, então, de iniciar um grupo de pesquisa com duas colegas que não eram dentro, né, dos famosos padrões pesquisadores, ou registrados, ou cadastrados, ou com uma ampla produção. Então, ser pesquisador é tornar-se a cada dia, como ser professor, como ser, né, pai, mãe e outras funções. Então, eu não acredito que já venham prontos, então, faço questão de destacar. E aí trago também, tentei buscar, gente, foi muito difícil montar isso aqui, né? E não chamarei de palestra, porque são muitas coisas que vão aflorando juntas ou em separado, e tentei pensar algumas. De um dos livros apresentado no grupo também, A Trama do Conhecimento, né,
sobre os grupos de pesquisa. Então, eu fui lá buscar, né, um pouco no texto de Pereira e Andrade, de 2008, o grupo de pesquisa desenvolve um trabalho pedagógico inteiramente voltado à incorporação dos esquemas de percepção, né? E se a gente pensar na perspectiva do cotidiano, da sociologia da vida cotidiana, né? Das frestas, daquilo do avesso, das pequenas questões, como a gente começou com os nossos temas, né? Se era, por exemplo, será que isso é importante para a aula de música ou será que tem que ser um grande tema? Será que existem grandes temas? Aí volto sempre também o que eu ouvi, aprendi e há já uns 15 anos trabalhando com disciplina de elaboração de projetos de pesquisa na graduação, trabalho com os meus alunos. Né? Qualquer tema, se a gente vai adjetivar, é um ótimo tema. Né? E tem ali um prazer também ter alunos e ex-alunos já, mestrandos, mestres e participantes desse grupo. Né? E aí diz assim, como de uma atitude relativa a essa prática, ao pôr em contato direto, na e pela pesquisa, investigadores com diferentes graus de experiência, o grupo tanto cumpre o papel de intelectual coletivo específico, quanto desempenha a função de escola, essa é entendida como agência formadora de hábitos. Então, fui lá tentar trazer um pouco. Dentro da dinâmica do grupo, né, isso aí foi retirado de um folder, aquele folder colorido, quando a professora Patrícia Campbell veio, eu não me lembro, 2005, não é? E aí, lendo ali a dinâmica, que é essa dinâmica de atividades sistemáticas das reuniões, leituras e discussões teórico-metodológicas das pesquisas, as questões éticas, né, da pesquisa, preparação de trabalhos para congressos, redação de artigos, organização de livros. Nessa questão de redação de artigos, uma coisa também que eu sempre destaco e acho que foi uma aprendizagem riquíssima, né? As escritas nesse grupo e como grupo, como compartilhar, as escritas não, raramente solo, mas muito em duplas, em trios, em quartetos. Isso também é um grande desafio, né? A gente compartilhar não só as nossas vivências, os nossos saberes, mas a gente compartilhar a escrita. Então, com a professora Josamara, nesse grupo, a gente exercitou muito. Eu, às vezes, olhando lá artigos ou capítulos, com inúmeros colegas, e o quanto a gente aprende com isso. A gente sai de um espaço, organização e realização de encontros, como esse, coordenação de equipes de trabalhos em projetos coletivos de pesquisa, e a gente viu isso hoje, é muito, assim, né, foi muito gratificante olhar esses tópicos, e hoje a mesa de abertura aqui tem os nossos colegas representantes de grupos de pesquisa já em universidades. Então, é um contínuo. Aqui eu trouxe um pouco do mapa do Rio Grande do Sul, e já foi falado aqui, só para mostrar um pouco que a gente tem colegas, né, que atuam em vários municípios aqui, e que o nosso grupo extrapola também a dimensão do Brasil, né? Depois, 1997, a gente vai, então, começa a ida para o programa de pós-graduação em música para as realizações das reuniões. Aí a gente começa formalmente reuniões de estudo e leituras, estranhamentos e aprendizagens, né? E falar, por exemplo, sobre o cotidiano e as teorias do cotidiano no campo da educação musical causava muito estranhamento, né? Será que estão falando? Que temas são esses, né? Então, isso era realmente uma grande novidade. Que bom, pesquisador que não tem curiosidade, pesquisador que já sabe, que já viu, eu acho que aí vale ter outro nome, né? Então, assim, esse desafio foi, mas não um desafio, somos mosqueteiros, mas um desafio embasado em leituras, né? Em reflexões, então, muito grande. Eu lembro até hoje de uma atividade
que foi proposta também, Júlia, não me lembro o ano de muita coisa, mas você pediu que nós escrevêssemos uma carta falando de professores de música que nós tínhamos tido na escola e que tinham sido referências, né? E aí, nós fechamos, você nos deu um envelope, lacramos esse envelope e, não sei se 6 meses depois ou um ano, nós temos para ler. Então, assim, muitas questões que aparentemente são muito simples. Por que escrever? Por que lembrar de um professor? Será que essas práticas, esses saberes lá têm a ver com as coisas, com as questões, as crenças que eu tinha com as práticas que eu desenvolvo hoje? E por aí, ampliação do grupo de pesquisa e, né, adentrando as teorias do cotidiano. Aí trago também um pouco, né, vou intercalando com a questão das narrativas e memórias, já que coloquei no meu título isso, a partir de Delory Monberger, que a narrativa realiza sobre o material indefinido da experiência vivida, e novamente vem a experiência vivida, um trabalho de homogeneização, ordenação e funcionalidade significativa. Ela reúne, organiza, tematiza os acontecimentos da existência, dá sentido a uma vida multiforme, heterogênea, polissêmica, né? Como está num grupo de pesquisa como esse. É a narrativa que dá uma história à nossa vida. Nós não fazemos a narrativa de nossa vida porque temos uma história. Temos uma história porque fazemos a narrativa de nossas vidas. Então, na perspectiva dos estudos, né, das pesquisas autobiográficas também, essa questão do narrar, do contar, jamais se faz 2 vezes a mesma narrativa e tudo mais. 1998 e 1999, as primeiras defesas, e aqui a gente tem, então, coloquei como marco, né, os nossos 2 colegas, o professor Celso Gomes, o primeiro trabalho, primeiro mestrado, orientado pela professora e defendido, e da professora Adriana Bozeto, né? E depois, claro disso, né, eu não fui, nem teria fôlego de pegar, sintam-se todos incluídos e incluídas, e tem uma característica, acho que do grupo de pesquisa, talvez eu seja a única participante que eu não fui orientando da professora Gisamara, né? Eu fiz meu mestrado e meu doutorado na educação. A professora Gisamara me conheceu quando eu tinha terminado o mestrado, né? Fiz na PUC, a partir da fenomenologia, da percepção, Merleau Ponty, Agnes Heller, mas eu fiz o doutorado, a professora foi na minha banca e qualificação final. E aí também um encontro, participação no encontro da BEM em Recife, em que o grupo foi, né, na sua grande maioria, um momento muito significativo de sair da cidade, sair do estado e no encontro nacional da área levamos vários trabalhos apresentando, discutindo as questões do cotidiano. Por favor, só cuidem, porque senão não falo. E aí trouxe, né, difícil também fazer uma lista, aquilo que eu falei no início, quem não está aí não está fora, né, mas não consegui inserir todos. Leituras e debates. Aí lembrei, se não me falha a minha memória, 96, em que fomos assistir a palestra O Falso Pássaro Azul da Felicidade, com a professora Agnes Heller. Foi um acontecimento, não sei se mais algum colega, acho que no momento ainda era um trio, talvez. Eram crianças, alguns não tinham quase nascido, nem podiam ir à noite assistir a palestra. Eu já era. Vamos lá, né? E aí lemos o quê? E aí foi muito, aí eu coloquei ali o pássaro azul, só uma foto, né, a partir de um poema do Peter Bukowski, mas a professora Agnes Heller falou de um pássaro azul, foi uma palestra assim, muito, sei lá, excepcional, mas milhares de coisas eu já pensava,
Só para lembrar que a Luciana Praz foi, e a Luciana gravou ainda em fita cassete, e para quem interessa, existe uma transcrição dessa palestra, graças a Luciana Praz. E olha, Júlia, que interessante, eu não me lembrava bem o título, aí eu procurei um artigo da minha orientadora de mestrado, que ela tem também como citação as anotações, a professora Miriam comigo outro então. Aí tinha Michel de Certeau, Kramer, Berger Luckmann, João Carlos Tedesco, o professor José Machado Paz, né? Steinberger Kinchelo, José de Souza Martins, Martin Mills, Tia Denora, Pierre Bourdieu. Então a gente vai vendo assim, ó, muitos, né? Alguns dos que a gente leu. Bastian, Zimmel, Zilá Mesquita, Luiz Vidigal, Lucídio, né? Bianchetti, Paulo Mexer, dentre vários. E vamos lá. E tentei fazer um exercício de pegar alguns livros, porque durante um tempo, né, Júlia? Lembra? Deve estar faltando muita coisa aí, mas a memória da senhora aqui já. Tentei buscar alguns que fizeram parte, em que nós lemos todo esse livro, os livros, discutíamos, né? Fazíamos. Então, é um material muito rico, fazíamos apresentações para os colegas, né? Renderam artigos e outras questões. Então, ali temos a vida cotidiana do professor Paz, uma sociologia da vida cotidiana. Temos ali paradigmas do cotidiano do Tedesco, sociologia da vida cotidiana também. Temos lá outra sociologia da vida cotidiana da Agnes Heller, culturas infantis, e aqui método, né, do grupo lá do Rio. E aí acho que é um momento bastante marcante, né? Foi 2000, o lançamento, a concretização, o lançamento desse livro, que é a partir do trabalho feito com o projeto de pesquisa que a professora traz e começa o grupo, né? A concretização de uma etapa de trabalho com uma primeira publicação coletiva do grupo. Estamos trabalhando a nova edição. Trabalhando, ótimo. Trabalhando a nova edição, ótimo. E é um livro que até hoje, né, ele é citado, ele é recomendado, a gente vê muito em bancas de concurso, de pós-graduação, né? E assim, olha, muito rico porque, por exemplo, né, rico no sentido assim, dela trabalhar com a gente. No meu caso, eu tenho 2 capítulos aqui, um que eu trabalhei com os alunos da 5ª série na escola, eu tinha 3 turmas, a construção de instrumentos, e outro com a questão da história da música popular brasileira com alunos de 8ª série. E anos depois, um desses alunos aqui que fazia as caricaturas da Madonna, fez licenciatura em música, se formou, e a professora em um simpósio, ele falou, tem que falar, olha aqui, olha eu. Quer dizer, muitas coisas acontecem, né? Então, esse aí, algumas publicações, e aqui, Júlia, eu pedi licença, coloquei do grupo, e também coloquei outras publicações em que você participa ou colegas, né? Isso é só um pouquinho mais, mas, como eu disse, essa apresentação, eu acredito também, a gente não tem tudo, todo, né? Então é para a gente pensar em algumas das publicações, né, de trabalhos que foram de dissertações e teses, como da professora Adriana, tem também da professora Cristina Wolfenbittel, da professora Magali, né, de teses e dissertações, não me lembrei agora se tem outros, mas eu queria colocar as capinhas também, então eu fiquei lá navegando. Esse aqui é o momento do lançamento do nosso livro, Congresso da BEM a ensinar. Vocês lembram? Ajudem, eu não me lembro. No Congresso da BEM que a gente fez o lançamento oficial do Londrina, ótimo. Dona Lúcia. Londrina, tá? Então, as autoras aí. Aqui mostrando um pouco, que a gente já viu, né, que tem no Rio Grande do Sul, no Paraná. Não vou ficar falando para não. Mas temos também, no momento, no grupo, 2 colegas, né? A Rosalia e a Carla, que mora
aqui, mas uma argentina, outra do México. E por coincidência, foram 2 países em que a gente participou também com simpósios nas ISMES latino-americanas, tempo faz. Né? Aqui, esse material 2005, ele é um material que até foi feito com resumo de todas as teses e dissertações defendidas até o momento, nessa data, e foi um material muito bonito. Não sei se ainda tem jus assim, exemplar. Acho que não, né? Eu tenho no PowerPoint todo ele, mas eu acho que é muito interessante, que falam do grupo. E aí, projetos, cursos de extensão e materiais didáticos, eu não ia resgatar, mas eu resgatei um projeto também que foi muito rico, o projeto, né? Bienal Mercosul, em que a gente fez Celson, Adriana, eu, um curso Alexandre. Eu trabalhei com o Antônio, né, nesse projeto lá, nas escolas da Vila Nova, testemunhos orais na escola, cursos de formação continuada em Gramado, Salvador do Sul, Porto Alegre, Duas Estradas, seminários, música na escola em várias cidades e muito mais. Sempre lembra, quem não está aqui não foi esquecido, apenas a professora também, a pessoa aqui não dá. E aí, gente, uma coisa acho que interessante, pensar por onde o grupo foi, com um representante, 2 ou mais, apresentando o trabalho, né? Quer dizer, a área da educação musical, e aí extrapolou muito mais. Marcante ali, eu acho que foi a nossa participação com o simpósio na Amped, né? No Rio de Janeiro, 1999. É isso? 1999, né? Fomos um quarteto e a Amped é um fórum de discussões, né? Um fórum nacional para pesquisas de educação, então nós fomos falar das questões cotidianas. A BEM nacional em muitos lugares, a BEM regionais, ISME latino-americana, que eu destaquei bem, Mar del Plata e Tabasco, a ISME, a Conferência Mundial, os encontros de história oral, né? O CIPA, os Encontros Internacionais de Pesquisa Autobiográfica, o CERU, com a participação de vários colegas, o SBES, o Encontro Seminário Brasileiro de Estudos Culturais e Educação, o ENDIP e muitos outros. Mas então, navegamos em eventos da área da educação musical, educação, história oral, pesquisa autobiográfica, sociologia, estudos culturais, dentre outros, né? Levando e falando. Então, abrindo a área. Já está aqui? Estou quase 5 minutos, tá? Seminários, né? E aí trago uma fala da Jusa, seminários do grupo, em que ela fala, um artigo agora de 2014, né? Na área da educação musical, muito se utiliza um conceito alargado de formação musical, entendendo que a dimensão educativa está presente nas práticas musicais, realizadas em diferentes contextos, sejam eles escolares ou não escolares. Tanto como área de conhecimento ou como campo de trabalho, a educação musical considera toda a prática músico-educacional como objeto de interesse e estudo. Se a gente fizer, né, eu acho que vale a pena resgatar todos os temas, até hoje, desde o primeiro trabalho do Celson até hoje, todos os temas de pesquisa que geraram mestrados, doutorados e pós-doutorados também, né? Esquecidos pós-doutorados, e tem uma consonância, tem um diálogo muito próximo com esses princípios, não é? Que a professora trouxe. Aí alguns momentos lá, Ana Bahia, né, Dona Leila, vamos lá, tá? O bolo dos 20 anos lá, tá uma delícia em todos os sentidos. Seminário em Montenegro. Aí alguns momentos da Bahia também. E ali não é da Bahia, do grupo lá. O seminário em Uberlândia, que foi o lançamento do livro Educação Musical Cotidiana e Ensino Superior, foi isso aí, né? Momentos lá
do seminário em Uberlândia. 2014, em João Pessoa, eu trouxe aí porque foi nessa época, não é, Elisa? Que foi no IPA, em que nós... Foi 2015, semana acadêmica lá das licenciaturas, e o grupo foi também fazer... Do aniversário do curso de música. Isso aí, 10 anos do curso, tá? Seminário 2015, que foi no IFE, não foi isso? E aí, 2016, lá na Bahia, algumas cenas, eu coloquei, gente, foto daqueles que eu consegui ter mais acesso, né? Aí, reuniões do grupo na salinha, lá na salona agora, né, toda. A sala também passou por muitas, né? Podemos acompanhar ao longo desses 20 anos lá, muitas. Isso, entre baldes e vassouras tiramos e outras coisas. Tá? E momentos... Celular. Eu estou lá em Portugal, lá naquele Isso, celular, naquele civil, pois é, tá? É isso aí, eu tentei fotos assim, ó, que apareceu de muitas formas, as sutilezas do cotidiano, naquelas tinha que examinar bem a foto para ver. Obrigada. Vamos lá. As defesas de tese e dissertações, eu peguei também do material, do folder, alguns, né? Inseri ali alguns outros, mas isso é muito mais amplo do que eu coloco aqui. E para ir encerrando, porque eu já estou alguns momentos das bancas, tá? De outros eventos. E finalizando, então, né, o que aprendemos e exercitamos com esse grupo de pesquisa, não vim aqui falar num tempinho, nem colocar numa lâmina, o que levamos para nossas práticas e crenças nas instituições onde trabalhamos, formação continuada e extensão, trabalho em equipe, formação de grupos de pesquisa, escritas compartilhadas, enxergar nas frestas, laços de amizade e gratidão pelas aprendizagens, pesquisar e muito mais o que não caberia aqui nessa apresentação, né? Então, finalizando, trago novamente uma citação da professora Delu Rimon Berger, que diz: a narrativa, isso que não entrega os fatos, mas as palavras. A vida recontada não é a vida. Estou recontando, né? Não estou falando da história. Essa constatação tão simples e ao mesmo tempo tão difícil de se compreender, tão forte é a ilusão do realismo da linguagem, que merece ser constantemente relembrada. Nenhuma prática de formação pode pretender reconstituir por si só o que seria o curso factual e objetivo do vivido. O efeito narrativo tem sido descrito, segundo a análise e os temas de Paul Ricoeur, como uma reconfiguração, uma síntese do heterogêneo, obedecendo ao movimento de discordância e concordância. Obrigada, então, a todos. Muito obrigada, Cecília. Eu gostaria de agradecer a sua sensibilidade e as emoções de muita coisa que vocês não viveram, mas para quem viveu o meu tempo todo. A Cecília foi a primeira pessoa que eu conheci para participar do grupo, e eu queria complementar. Ela só não foi minha aluna, porque o curso de pós-graduação ainda tinha uma visão muito fechada, que só podia fazer doutorado em música quem tinha a primeira formação em música, graduação. E na época, bom, a Cecília não disse, mas ela também é bacharel em geografia e licenciada, e o programa não permitia, mas hoje, depois que a Cecília se formou, hoje o programa permite. Então é possível quem se formou em engenharia ou economia, né, como professor, é possível fazer o doutorado em música. Né? Então, são pequenos detalhes que fazem. Né? Muito obrigada, Cecília. Eu queria também anunciar a
presença do professor Cleiton, que faz parte do Instituto Federal, recém-concursado também em Alvorada, que eu não mencionei, né? Então, bem-vindo também. Eu queria dizer também da cobrança da Maria, né, da nossa reedição do livro, e que recentemente eu consegui, Maria, comprar esse livro aqui no sebo. Então, eu paguei R$80, eu trouxe para vocês verem, eu recebi essa semana, e estava embalado no sebo, com muita sorte, tu compra por R$80. Mas ele realmente está escutado, e eu agradeço a cobrança, né, desse e dos outros livros. Muito obrigada, nós vamos para o almoço. Ana, eu acho que quer falar alguma coisa? Não, nós vamos para o almoço. Só que o almoço eu acho que já deve estar servido, né?